Sou Carlos Corrêa, esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, os Analetos de Confúcio, a partir das interpretações do professor Sin-Sun Roque de Singapura. Toda quarta-feira a gente faz esse estudo e sempre às 20 horas. Os vídeos vão ficar disponíveis no IGTV, aqui do Instagram da Língua Chinesa. Depois a gente sobe os vídeos lá no canal da Língua Chinesa no YouTube. Projeto Língua Chinesa é o canal. E o perfil aqui também, Projeto Língua Chinesa. Ou lira.chinesa, com Y e Z. Muito bem, a gente agradece aí a presença de todo mundo que vai acompanhar agora, quem vai acompanhar depois. Todas as pessoas presentes agora e presentes depois. E a presença da Carolina também, a gente agradece. Bom, eu agradeço a presença do Carlos, a presença de todo mundo. E eu quero fazer os agradecimentos ao mestre Sim, né, o professor Sin-Sun Roque, que tem desenvolvido esse projeto junto com a gente. E os nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Qian Tan Lin, né, que nos contribuíram aí com as traduções. E os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que também sempre deram toda a força para esse nosso projeto. Então, obrigada. Muito bem. Vamos lá então, gente, para a nossa frase de hoje. Muito bem. O mestre disse: não nasci sabendo. Gosto da antiguidade e sou ávido por buscá-la ou por investigá-la. Bom, a explicação do Mestre Sim para essa frase, ele fala que essa frase significa o seguinte: muitas pessoas achavam que o Confúcio era um homem santo que já nasceu pronto. Para Confúcio, não importa quem seja a pessoa, ela tem que passar pelo processo de aprendizado. A partir desse processo de aprendizado, a pessoa pode conhecer verdadeiramente o conhecimento. No caso do Confúcio, o seu aprendizado era principalmente proveniente dos ensinamentos dos antigos. Ele gostava muito da cultura de antigamente. Quando eles falam daquela cultura de antigamente, eles se referiam a uma cultura dos homens santos do passado. Confúcio gostava muito desse conhecimento muito antigo, e ele também tinha muita sinceridade para aprender e para colocar esse conhecimento em prática. Nessa frase, o que ele está querendo dizer é que qualquer pessoa, quando consegue aprender, quando tem boa vontade para aprender sobre a cultura de antigamente, vai ser igual a ele, vai obter o mesmo conhecimento que o Confúcio obteve. Lembre-se, o que o Confúcio aprendeu sempre era uma cultura antiga, uma cultura dos homens santos do passado. E essa cultura antiga era uma cultura da natureza humana, ou seja, qualquer ser humano é capaz de aprender, pois dentro de cada pessoa, dentro do seu próprio mundo interior, existe natureza humana. Por isso, o que o Confúcio disse é que cada um tem que receber essa educação e que cada pessoa vai conseguir ter sucesso nesse aprendizado, porque cada pessoa tem a natureza humana. Aí eu também dei a minha opinião sobre essa frase, né? O meu comentário, a minha opinião pessoal, é que o Confúcio, ele deixava muito claro que ele não era um gênio inato.
né? Ele era alguém que gostava de aprender, e mostrava quais eram as suas principais fontes de conhecimento, né? Ele não escondia essas fontes e ele também não assumia a autoria desse conhecimento. Ele era apenas um mensageiro, né? Ele era um transmissor do conhecimento dos grandes sábios da antiguidade. O Confúcio ele adaptava esses conhecimentos às necessidades da sua época e os aplicava em sua própria vida. Então, ele não criava algo do nada, ele tinha as suas referências. E essas referências eram os registros, né, deixados pelos grandes sábios da antiguidade. Então, isso quer dizer que você não deve criar algo a partir do nada? Que você não deve criar algo a partir do vazio ou a partir de si mesmo? Não é isso que o Confúcio está falando, né? Nós sabemos que muitos ensinamentos foram criados sem ter a literatura, né, uma literatura como referência. O próprio Xing, ele foi transcrito do casco de uma tartaruga, né? Às vezes, observando a natureza, observando as árvores, os animais, né, o sol, o mar, as montanhas, as estrelas, você pode desvendar grandes mistérios e compreender grandes verdades. O Isaac Newton, por exemplo, ele fez descobertas incríveis a partir da observação da natureza. É claro que ele tinha uma bagagem de literatura também, mas ele teve os insights dele a partir dessa observação da natureza. E há uma frase em que o Isaac Newton ele diz assim: não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita, mas tendo sempre diante de mim, ainda por descobrir, o grande oceano de verdades. Então, embora ele tenha recebido bastante reconhecimento, né, da sociedade, ele mesmo sabia o quão grandioso é o conhecimento do universo e o quão restritas eram as suas leis e as suas teorias. Então, na história da humanidade, existiram esses gênios, né, que criavam sim coisas a partir do nada, a partir simplesmente da observação da natureza. Mas o que o Confúcio quis dizer nessa frase é que ele não era assim. As fontes do conhecimento dele, né, do Confúcio, eram os ensinamentos dos homens santos do passado. O Confúcio sabia que ele não era um gênio. O que ele fez foi tentar trazer esses ensinamentos desses grandes sábios para as condições culturais e históricas da época dele. Em relação a isso, também nós aqui nesse grupo de estudos, né, de certa forma, também estamos tentando fazer isso, né? A gente está tentando trazer esses conhecimentos dos grandes sábios da antiguidade para a época atual, passando pelos registros de Confúcio e adaptando aqui e ali para que isso possa ser aplicado na nossa vida, né? Na nossa cultura, no nosso tempo histórico. Bom, isso é importante por quê? Porque na nossa época, além da nossa ligação com a natureza natural ser cada vez mais rara, né, mais escassa, né, porque os ambientes de natureza natural vêm sendo cada vez mais degradados, a educação da natureza humana também tem sido um grande desafio para a educação de modo geral. A educação formal, ela tem tido mais facilidade em valorizar e contabilizar os conhecimentos técnicos, né, do que os conhecimentos de natureza humana, de virtudes, de relacionamentos humanos, né? No entanto, são justamente esses conhecimentos que contribuiriam para o desenvolvimento de relações humanas mais autênticas, né, mais harmoniosas, tanto consigo mesmo quanto com o outro, né, de modo que o bem-estar de cada um pudesse estar alinhado com o bem comum. Bom, então,
eu considero, para finalizar, eu considero que tanto esse tipo de conhecimento dos grandes sábios da antiguidade, quanto a preservação dos ambientes naturais, eles são muito importantes para a educação e para a cultura da nossa época, né? Além, é claro, dos conhecimentos técnicos, que também têm o seu valor. Mas esses já são bem reconhecidos. Eu fico por aqui, Carlos. Muito bem. Vamos fazer um comentário então, também. Mais um. Vamos para mais um aqui então. Bom, vou passar um pouquinho vou dar alguns destaques na frase aí. Aí depois eu vou, acho que umas 4 partes aqui, né? Vou dar um destaque na frase, no geral. Aí depois a gente vai para uns pontos mais... que, digamos assim, centrais, alguma coisa assim, né? O pessoal gosta de coisas centrais, né? Então vamos falar de coisas centrais aqui. Então, começando aqui a frase, né? Essa frase aqui, acho que para quem já está acompanhando há um bom tempo já o estudo que a gente faz aqui, né? Esse grupo de estudos aqui, então já consegue, vamos dizer assim, pegar essa frase aqui já rapidinho já. Ó. A gente tem aqui ó, o eu, né? O euzinho individual. A gente tem aqui fei, a negaçãozinha, uma das várias negações, né? Essa aqui é a negação que separa. A gente tem aqui chão de nascimento, no sentido de uma planta crescendo e tudo mais. A gente tem aqui, esse aqui é o e, né? E, junto com, alguma coisa assim. A gente tem aqui, ó, de, que é geralmente traduzido por conhecimento, e por aí vai. Aí a gente tem aqui, aqui, né, eu gosto da antiguidade. Então, o how aqui deve ter sido traduzido por gosto aí, né, e o cu é a antiguidade aqui, tudo mais. Vamos lá. Então, o destaque, assim, aqui no final da frase aqui, né, a gente tem aqui, a gente vai ter que falar de tudo isso daqui, ó, porque principalmente esses daqui, ó, esses 3 aqui, eles são o que a gente vai dar mais destaque aí, digamos assim. Então, na frase toda aí, eu não vou falar da primeira parte da frase, porque ela já tá, vocês já devem saber, né? Por exemplo, eu não nascer e conhecimento pessoa, né? Pessoa de conhecimento. Eu não nascer e pessoa de conhecimento. Então foi traduzido aí por eu não nasci sabendo. A gente pode questionar essa tradução e tudo mais. A gente não vai questionar ela hoje. A gente vai mexer com essa segunda parte aqui. A gente vai mexer mais com esse finalzinho, com a segunda parte da frase. Então, essa segunda parte da frase, uma coisa que eu já vou observar aqui é essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui, eu tiraria essa vírgula aí. Por quê? Porque a gente vai... Vamos ver por quê. Então, a gente tem o how aqui primeiro. Esse how, geralmente, né, todo mundo conhece hoje em dia, né? Quem estuda chinês, né? Ni hao, né? Olá. Esse daí que é o how, que vai lá no ni hao. Só que muito, né, vamos dizer assim, muito tempo atrás, né, ele, lá nas carapaças de tartaruga, tudo mais, ele era usado mais como sobrenome ou nome. Então, ia no nome da pessoa ou no sobrenome da pessoa. Depois é que ele vai começar a ter significado aí de bom, né? Geralmente a gente traduz por bom, tem um significado de bom aí. Então, ou ele pode também, no caso aí, né, dos significados mais antigos, no chinês tradicional, ele pode ser usado também como algo que indica uma conclusão. Ou também pode ser traduzido, né, usado, ser traduzido também por certo. Ou pode ser traduzido por muito. Muito no sentido de quão, quanto, como, que, né, no sentido assim, pô, mas é verdade? Como assim? Sabe, alguma coisa nesse sentido aí. Como é, né? Tipo, que estranho, né? O exemplo que o pessoal usa, né? Nossa, que estranho. Então você usa o how ali. Ou também pode ser traduzido por facilmente. Facilmente.
E lá no finalzão, assim, aí sim entra a tradução aí por gostar. Aí sim a gente traduz aí por gostar ou até mesmo por amar. Então faz algum sentido o pessoal colocar essa tradução aí de gosto da antiguidade. Mas seguindo muito aí, ó, essa pontuação da vírgula aqui. Imagino eu. Então, no meu caso aqui, eu não estou seguindo essa pontuação da vírgula aqui. A gente já vai ver por quê. Aqui no segundo aqui no último momento aqui da frase, né? Então tem uma primeira parte da frase e tem a segunda. Opa, deixa eu só esqueci de falar aqui do. Pô, isso aqui é importante, né? O aqui, esse aqui é importante. Vamos ver o que ele tem aqui, antes de passar para a segunda parte da frase. Então ele pode ser traduzido aí, pode ser traduzido não, assim, por várias coisas, né? Mas nos seus significados mais antigos, né? Antes da época dos estados combatentes e primaveras e outonos, antes do Confúcio, vamos dizer assim. Então ele tem duas coisas associadas ali: 10 e boca, ou seja, o número 10 e boca. Então a gente tem aqui, ó, em cima, o número 10 e embaixo a gente tem a boca. Muito bem. Então esse 10 e essa boca tem a ver com o quê? Tem outra forma também relacionado a way, que é um quadradinho, que não é um quadradinho, só que esse daí é um retângulo, vamos dizer assim, né? Tem o quadrado também no meio, que ele vai assim, bem em cima ali, junto com o número 10 ali em cima, mas é outra associação também, outra forma de escrita antiga também. Então a gente tem aí, então essa boca aí no caso, aí, né, no que a gente está entendendo aí, o que está no texto e tudo mais, na frase, né, na passagem de hoje, então essa boca aí ela indica uma geração. Essa boca ela indica uma geração. E o número 10 indicam 10 bocas, 10 gerações. Ou seja, dá a ideia aí de uma após a outra, né? Muitas gerações, né? 10 gerações, muito tempo, longo tempo. Imagine 10 gerações, mais ou menos uns 1000 anos, mais ou menos aí, né? O pessoal viver bem, dá uns 1000, perto de uns 1000 aí. Então é bastante tempo. Daí sim que vem então as traduções aí, outros significados aí de a outra associação etimológica, vamos dizer assim, é de algo recordado por 10 bocas. Então, recontado, né, melhor dizendo, né? Algo recontado por 10 bocas. Ou seja, uma coisa que está sendo recontada, recontada por mais de uma boca. Muita gente, no caso aí, né? Daí sim, que aí sim faz sentido a gente apresentar aqui, então, uma tradução que é geralmente usada por antigo. Aí você pode traduzir por antigo também o cu aí. No caso aqui, foi uma tradução, vamos dizer assim, mais técnica aqui, né? Antiguidade. Então esse aí que é esse aqui é o antigo, então, da gente aí. Muito bem. Então faz sentido aí, gosto da antiguidade, do jeito que está posto, do jeito que está seguindo essa pontuação aí da vírgula. Muito bem. Daí a gente vai então para a segunda, vamos dizer assim, segundo momento da frase. A gente tem esse min aqui, ó. Esse daqui, ele geralmente ele tem assim a associação de mão e de som, que a gente chama de mão, a mão e o som. O que é essa mão e o que é esse som? É o movimento das mãos. Então a ideia de movimento das mãos, né? Cada som, aí no caso, tem uma associação aí aqui, ó. É esse caso aqui. Esse daqui, ó, é o mu, que geralmente é traduzido por mulher ou mãe. Então significa aí a agilidade de uma mulher, de fazer as coisas. A agilidade que as mulheres têm de fazer as coisas. Então, outra coisa também, que no caso aí, né, bom, acho que mais detalhes, acho que depois a gente pode passar também. Mas aí tem o significado, então, de rápido, de ágil. Por isso que também tem o significado aí também de alegria, talvez. E também significado de sensível, suscetível, né? Então, a gente pode associar aí o cada, o todo, a mãe, no caso aí, atingir, né? Mão, né? A mão, tá tudo aí, gente. Tá tudo aqui. Se vocês pegarem e desmontar tudo isso daqui, pegar todos os detalhes,
tá aí. Eu não vou fazer isso hoje porque a gente já fez isso bastante e hoje aqui toma muito tempo também, né? Então, a gente vai aqui também, o I, esse aqui a gente já mexeu também, não vou mexer tanto, tá, gente? Esse aqui geralmente é traduzido por continuar, usar, por meio de acordo com, alguma coisa assim. A gente vai aqui para esse daqui, ó, tio, tio. Então, esse daí, ó, ele tem aí geralmente associado, né, nos sentidos mais antigos, nas inscrições de bronze, nas carapaças de tartaruga, essas coisas, sentido de pele, uma pele peluda. Não é qualquer pele, é uma pele peluda. Então, outra associação que também que vai ser feita também, né? Vai passando o tempo, o pessoal vai mudando um pouco as interpretações, associando com outra coisa, tudo mais. Não segurando a pele de uma mão segurando a pele de um casaco. Um casaco de pele, uma mão segurando um casaco de pele. Então já o sentido tá parecido ainda, né? Mas já deu uma mudada aí. Então logo a gente pode traduzir aí, né? Tem várias traduções, vários sentidos aí de pedido, de solicitar, procurar, buscar, ou também de acordo com se tiver, de acordo com o que ela estiver sendo usado numa frase, tem o sentido de lutar por, ou buscar por algo, ou também esforçar-se por algo, esforçar-se por pessoas, alguma coisa assim. Então, o destaque maior que eu queria dar hoje era isso, né? Porque esses outros aqui a gente já viu, esse daqui é o indicador de posse, esse daqui também é indicador de, é uma partícula final de frase, também é associado a pessoas, né? Tudo que vem na frase antes, aí você bota o já no final aqui, geralmente associado a coisas ou pessoas. Então, daí o que a gente, o que é que tem aí pra gente, então? No geralzão aí. Daí, o que acontece? Daí, o sentido aqui do gosto da antiguidade, então a gente vê aqui que esse gosto da antiguidade, se você perguntar assim, pô, mas deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O caso do gosto ali, gosto da antiguidade, gosto de estudar, gostoso estudar e tudo mais. Então, geralmente, o pessoal vai falar assim, que o Confúcio, a base dele é os estudos formais, né? Então, e o gosto dele pelo estudo é assim, se ele não gostasse de estudar, ele não teria todo o conhecimento que ele tinha. Só que daí eu vou perguntar assim, mas gostar de estudar, por quê? Tem gente que estuda bastante e não gosta tanto de estudar assim também. O que esse gosto, gosto de estudar, explica o que aí na frase, né? Por que gosta de estudar a antiguidade? Para quê estudar a antiguidade, né? Ou a gente podia passar para os dias de hoje e perguntar assim, por que você estuda história, por exemplo? Para quê? Para que você vai ficar mexendo com coisa do passado lá que não tem nada a ver com a gente mais hoje? Para que você vai estudar aquilo lá? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer do jeito que foi traduzida a frase, por exemplo. Então, outra coisa, então por isso que daí eu mexi na vírgula ali, tipo, esquece aquela vírgula ali e vamos pegar dois sentidos de frase ali. A pontuação está no primeiro já de cima e no já de baixo. Então a vírgula vai no já de cima e o ponto final no ie ali embaixo. Por quê? Então, seguinte, no caso da frase no caso da frase de cima, a gente já mexeu, né? A pessoa que nasce, não nasci com conhecimento, alguma coisa assim. A gente vai mexer com esse nascer aí depois, as duas formas de nascer, porque tem um nascimento em cima, tem um nascimento embaixo. Já vou entrar nisso daí. Então, no caso aqui do... Vamos lá, vamos voltar para a frase. Aqui, né, no Hauku. Nesse caso aí, então, vamos ver se dá para pegar aqui tudo, né? Dá para ver a parte de cima e a parte de baixo, Carol? Dá para ver a parte de cima com a tradução para o português, e a parte de baixo só os ideogramas e o pinyin. Não tem problema, só os ideogramas só aparecendo já tá bom. Tá um pouco desfocado. Opa. Melhorou. Melhorou? Melhorou, uhum. Muito,
Tá, vamos lá então. Então, qual que é qual que é a diferença aqui? Eu vou tirar essa vírgula aqui, o que vai acontecer? Eu vou interpretar a frase não do jeito que foi interpretado aqui em cima. Aqui em cima você pode interpretar da esquerda para a direita. Tá tudo bem, é uma tradução aqui quase literal, assim, praticamente, quase, né? Agora aqui embaixo, e não. Aqui eu entendo que a tradução, a leitura da frase é da direita para a esquerda. Daí o que acaba acontecendo? Você vem aqui, né? Pessoa de, né? De o quê? A pessoa faz o quê aqui? Então a gente vai para o tio aqui, ele tem então, né, o significado que a gente passou, né? De alguém que procura, busca, se esforça por meio, deixa eu só, vamos circular melhorzinho aqui pro pessoal. Opa. Então aqui se esforça, procura, busca, por meio de, ou usa, né? No sentido de continuar, no sentido de mudança aqui. Por meio de, esse mim aqui, né? Suscetível, por meio de um jeito sucessível, né? Se esforça suscetivelmente, alegremente, agilmente, pelo que? Pelos antigos, no caso aqui o antigo ou os antigos, e no caso de junto com o Hal aqui, então, daí dá certinho aqui das muitas gerações, porque o Hal aqui está funcionando como muitas gerações. E o min aqui também, ele é quase assim, é quase junto esses três aqui, eu diria. Assim, traduzidos juntos, assim, quase. Então, as muitas gerações aqui, né, os antigos, no sentido de muito, quão, como, quanto. Então, juntando tudo isso daí, a gente poderia entender, então, ele fala assim, eu não nasci sabendo. Então, eu procuro me esforçar por meio, né, eu procuro me esforçar suscetivelmente, agilmente, pelo que os antigos dizem, né, numa conversa com os antigos. Então, o negócio vamos dizer assim, que aqui não faz muito sentido falar que ele gosta da antiguidade. Ele gosta por quê? Aqui ele está falando dos antigos, porque os antigos têm algo para dizer, né? O pessoal já viveu, muita gente, então já está no mundo aí há muito tempo e já deixaram seus registros, as suas e tudo mais. Então aquilo ali está ali para a gente acessar, para a gente fazer a nossa investigação, nosso esforço, a nossa busca no sentido de transformação, no sentido de mudança. Por que eu estou falando no sentido de mudança, no sentido de transformação, tudo mais? Porque a gente pega aqui então, ó. Então aqui, ó, eu coloquei a frase, ó, tá vendo? Ela tá remodulada aqui, vamos dizer assim, ó, tá vendo lá? A vírgula já tá só aqui, ó. Tá só aqui que tem vírgula e aqui tem o ponto final. Então, a gente volta, aí faz todo sentido, então, falar aqui, então, em eu não nascer e conhecimento da pessoa, pessoa de conhecimento. Aí porque daqui vem, ó, muito ou bom, antigo, ágil, rápido, de acordo com, por meio de, esforçar-se da pessoa. Então, tá vendo como é que, vocês percebem como é que aqui em cima faz sentido se ler de um jeito e aqui embaixo faz mais sentido se ler de outro jeito aqui. Então, veja só, eu vou dar outro exemplo do porquê que eu estou apresentando vamos dizer assim, essa abordagem, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque essa frase aqui, ó, a frase toda não, mas isso daqui, ó,
tirando o não aqui, ó, esses três aqui, eles aparecem numa outra frase que a gente já mexeu, assim, quase igual, né? No sentido de e tem um chan lá junto, né? Tem um chan, depois tem um chá, né? Aquele de acima e abaixo, tudo mais que a gente já viu lá. Nesse sentido, então, o que eu queria destacar? Que aqui em cima, no caso de cima, a gente tem esse nascimento aqui, e esse nascimento aí pode ser traduzido por nascimento, né? É um nascimento no sentido de uma planta crescendo para cima. Então, você tem a tradução por suporte, alguma coisa que suporta e que cresce no sentido de para cima, para cima. E aqui, ó, a gente tem conectivo aqui, né, alguma coisa assim, que tem o sentido também de nascimento, né, no nascimento do feto e tal, daquele corpo invertido e tal, no sentido de continuar, no sentido de mudança, e no sentido desse corpo invertido para baixo. Então você tem aqui o chão, o nascimento para cima e aqui o nascimento para baixo. Então vocês estão sacando aí o que eu estou querendo discutir aí com vocês aí? Por que a frase está falando de uma coisa em cima, né, de nascer sabendo e tudo mais, e por que ela está falando embaixo ali, né, vamos dizer assim, a gente, né, vou assim, usar duas palavras que não considero como adequadas para a gente mexer com isso daí. Mas vamos dizer assim que ali, na primeira parte de cima, está falando de um conhecimento individual. E da de baixo está falando de um conhecimento coletivo, vamos dizer assim. Então, a importância, por exemplo, do que a gente chama aqui, ó, né, de passado. Né? Por isso que o pessoal fala, né, que o Confúcio é um historiador e que, né, por ele, vamos dizer assim, se inicia aí né, a historiografia chinesa, né, tanto clássica como moderna também, né, que não pode ser desconectada, vamos dizer assim, separada vamos dizer assim, da historiografia tradicional, né, dos estudos aí em história tradicional. Então, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer aí com esse monte de coisa aí. Por enquanto é isso que eu queria dizer, né, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Ok. Uma observação que eu fiz é que naquele, acho que era Huey, que você falou, o ideograma parecia que era o ideograma da água, Shui. Da Só água. que com um risco em cima e um tracinho assim. Sabe o ideograma do Huey que você mostrou? HUI. Não. Ah, então deixa. Acho que eu devo ter visto errado, mas acho que era. Eu vi o ideograma da água ali dentro. Que é no Entendi. sentido de esforçar-se, essas coisas. Qual que era aquele que era de esforço? Qual era De esforço? é, De esforço é esse aqui. deixa eu ver onde é que ele tá. Ah, isso, esse. Aham. Ó, não é o ideograma da água que tem ali no meio? Do Até Shui? onde eu sei, não. Não? Não. É que tem vários que são parecidos, né? Mas que É. não são. Ah, então tá. Confundi. Então, gente, o resumo da coisa é isso daí. Então, o Confúcio estuda o passado, os antigos, não é porque é legal, é gostoso e acabou. É porque esse daí tem bastante utilidade para a transformação do agora, do hoje. É por causa disso. Uhum. Basicamente é isso.
Então, a gente fica por aqui hoje. Tá, gente? Tá joia. Até a Boa noite, próxima, pessoal. pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carol.